Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de qual momento você está ouvindo esse podcast. O podcast semanal de História da Igreja. Um podcast onde vemos batalhas para manter intacto o evangelho que Jesus pregou há 2000 anos atrás. Uma história repleta de grandes homens e mulheres que foram perseguidos, presos para preservar a mensagem de Deus. No podcast de hoje, vamos falar sobre Agostinho de Hipona, um bispo que viveu no 4º século da Igreja e influenciou os reformadores e acreditava na teologia da predestinação antes mesmo de Calvino. E vocês não têm noção do quão ansiosa eu estava para gravar esse episódio, porque esse homem, a história do homem que eu vou contar aqui para vocês hoje é simplesmente maravilhosa. Mas, antes de entrar nesse assunto bem biográfico, preciso dar os nossos avisos. Nosso podcast semanal será lançado toda sexta-feira ao meio-dia pelo horário de Brasília em todas as plataformas de áudio. Não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, @teologia.com1, mas agora chega de enrolação e bora ver a história do teólogo da graça, ou também do teólogo que saiu da libertinagem para uma vida de total abstenção. Nosso podcast de hoje se passa no 4º século do cristianismo, em uma fase da era medieval, conhecido como Igreja Imperial. Nesta época, vemos os centros teológicos e os pais da igreja, momento conhecido também como patrística. Nessa parte da história, irá ocorrer vários eventos históricos de extrema importância para o cristianismo. Temos a queda do Império Romano e as invasões bárbaras, o que resultou em muitos conflitos. Para a igreja, é um momento muito importante, pois ela ganhará a sede em Roma, e vemos então o nascimento da Igreja Católica Romana. Um fato muito importante que acontece desde os pais apostólicos, lá nos primeiros séculos do cristianismo, é que a igreja, os pais apostólicos, se referiam a si mesmo como Igreja Católica para descrever e se referir à Igreja Universal. Ou seja, existia uma única igreja, não havia denominações, e isso não tem nada a ver com a Igreja Católica que conhecemos hoje. Ou seja, Igreja Católica Romana, que falaremos nesse podcast, você pode basicamente entender como Igreja Universal com sede em Roma. Por conta disso, veremos nos pais da era medieval um zelo pela unidade da igreja. Inclusive, Agostinho de Hipona é um dos pais que irá prezar pela unidade da igreja. Já que citamos seu nome, bora entrar na história do homem que influenciou os reformadores. Agostinho nasceu em Tagaste, no norte da África, no dia 13 de novembro de 345 depois de Cristo. Sua mãe Mônica sempre foi cristã e orava incessantemente pela conversão tanto do seu marido, o pai de Agostinho, e também pela conversão de Agostinho. Inclusive, ela irá exercer grande influência na vida de Agostinho, ao ponto de ser adorada na Igreja Católica como Santa Mônica. Ok, Vitória, mas se Agostinho de Hipona é tão importante para nós, por que a mãe dele também vai ser adorada na Igreja Católica? Bom,
Além de ele ter exercido uma grande influência e importância para os reformadores, para a linha do cristianismo protestante, ele também vai exercer muita influência e será muito importante para a Igreja Católica, e por isso a sua mãe, Mônica, irá ser adorada como Santa Mônica. Embora a situação financeira não era excelente, seus pais fizeram de tudo para que ele tivesse uma educação boa. Aos 17 anos, ele se muda para Catargo para iniciar seus estudos nos clássicos e na retórica. Infelizmente, por falta de dinheiro, ele teve que abandonar os estudos, mas não por muito tempo. Naquela época, era muito comum que as pessoas patrocinassem os estudos dos jovens, e foi exatamente o que aconteceu com Agostinho. Assim, ele pôde voltar aos seus estudos. Em Catargo, ele se tornou um eloquente orador, apreciando a beleza do falar. Grave este fato, pois será muito importante em sua conversão. Agostinho teve uma vida entregue à libertinagem. Ainda jovem, ele se entregou aos seus desejos sexuais e tomou uma de suas concubinas. Nessa época, as pessoas mais velhas apoiavam e aconselhavam que os jovens tomassem uma concubina para satisfazerem os seus desejos. Com a sua concubina, Agostinho passou anos de sua vida e teve um filho chamado Adeodato. O seu lado filósofo, ao entrar em uma busca intragável pela verdade, através dos escritos de Cícero, chegou ao maniqueísmo. O maniqueísmo nada mais era que uma seita gnóstica, onde uma luta intragável para entender o bem e o mal era desenvolvida. Acontece que Agostinho era um homem de muitas perguntas e se decepcionou com a crença quando ela não respondeu suas questões. Por causa da decepção, em 383 d.C., ele se transferiu para Roma e no ano seguinte se mudou para Milão. Em Milão, ele irá frequentar a catedral para ouvir Ambrósio, que era o bispo de Milão. Lembra que eu falei que ele se tornou um apreciador pela oratória? Então, acontece que os seus interesses não eram espiritual, mas sim seus interesses estavam na retórica da pregação de Ambrósio. Neste mesmo momento, vemos o início de uma conversão intelectual, uma conversão mais racional. Acontece que o bispo conseguiu satisfazer todas as questões de Agostinho, e nesse tempo que ele irá aderir ao neoplatonismo. Isso irá ajudá-lo em sua conversão, mas também irá influenciar em alguns de seus pensamentos teológicos. Algo muito importante nessa época é que vamos ver nos nossos grandes apologistas a influência da filosofia em suas teologias. Ele irá receber uma visita de sua mãe, que irá aconselhá-lo a deixar a sua concubina, e assim ele vai fazer. Acontece que Agostinho irá começar a viver uma luta contra o pecado. Entretanto, abandonar a velha vida era algo que ele dizia que era impossível para ele. Em sua perspectiva, isso nunca ia acontecer. Esses seus pensamentos farão ele entrar em uma crise profunda, e é aqui que o seu processo de conversão começa. Em um belo dia do ano 386, em meio de uma crise enquanto ele estudava as escrituras com seu amigo, ele vai se afastar dele com uma grande amargura, né? Ele vai ir para um local um pouco mais reservado, e ele vai ficar com uma grande amargura, e de repente ele escuta uma voz de uma criança dizendo: "Toma e lê". No início ele achou que tinha crianças brincando no pátio do lado de alguma coisa que eles falavam "toma e lê". Só que depois ele percebeu que a voz se dirigia a ele e o mandava abrir a Bíblia que estava ali do lado dele.
Agostinho abre a Bíblia em uma página aleatória, só que ele irá se deparar com o texto de Romanos 13, que diz o seguinte: vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Ao ler essa passagem de Romanos 13, ele tem a convicção de seus pecados e ali ele se converte. É importante saber que nessa época, para os grandes homens de Deus, a conversão tinha que ser verdadeira, tinha que ser algo de dentro para fora, algo que motivasse e os fizessem a mudar, não era algo simplesmente superficial. E foi exatamente o que aconteceu com Agostinho. No mesmo ano, Ambrósio irá batizá-lo. Depois da conversão, ele muda totalmente e preza pela santidade. Ele nunca mais se casou e, inclusive, nem conversava mais sozinho com nenhuma mulher. Sua abdicação pelo pecado o levou a criar um mosteiro em Hipona e em 395, contra a sua vontade, ele foi ordenado a bispo. Agostinho de Hipona falece em 28 de agosto de 430 e ele foi considerado um escritor polemista por suas diversas brigas teológicas com os donatistas e os pelagianistas. Foi considerado o maior pai latino e o maior teólogo da graça depois de Paulo. Escreveu mais de 113 obras e 225 cartas. Entre elas estão as mais famosas Confissões, que é um livro incrível que vai relatar esse processo de conversão. Outro escrito é A Cidade de Deus e, por fim, a Trindade. Ele vai desenvolver uma teologia de sacramento que prevaleceu na Igreja do Ocidente e entre os reformadores. Por fim, ele defendia a salvação somente pela fé. Então, estamos chegando ao final do nosso 11º podcast. Eu espero que você tenha gostado do assunto que foi abordado hoje. Não se esqueça de compartilhar com as pessoas que você gosta. E faz uma coisa, tira um print do seu celular ou uma foto de você escutando esse podcast e nos marca lá no Insta. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @teologia.com, e sinta-se à vontade para tirar suas dúvidas por lá. E lembrando também que nossos podcasts estão disponíveis tanto no Spotify quanto no YouTube. Semana que vem tem mais podcast para você dominar a história. Um beijão, leia a Bíblia, leia bons livros e falou!